bem com você? Que bom te ver aqui. Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho da notificação e vamos pro vídeo. Eu vou ler um versículo que se encontra em Jeremias 18. O Senhor deu uma outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um filme de ação em algum momento. Sempre tem aquele personagem herói que bate em todo mundo e que nunca sai machucado. Na vida é completamente diferente. Você não tem como passar por ela sem passar pelos processos que Deus nos permite passar. Esses processos, nós somos machucados, nós sofremos algumas cicatrizes, mas o processo é fundamental para trabalhar algumas coisas em nós. Mais à frente eu vou falar mais sobre isso. Se quisermos viver os planos de Deus, nós vamos nos machucar e sofrer cicatrizes em algum momento. Nós temos que nos acostumar a perder completamente o controle da situação, porque Deus faz com que a gente perca completamente o controle. Todas as pessoas que vivem os planos de Deus e vivem hoje uma vida extraordinária carregam sobre si várias cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário de Deus, em algum momento da vida, carregou marcas de humilhação e de vergonha. E essas mesmas pessoas, quando separadas por Deus para viver uma vida extraordinária, não falam de suas humilhações e vergonhas com dores ou luto. Quando nós vemos alguém que Deus está usando, alguém que está se destacando muito, a gente não tem noção de quantas dores, decepções e humilhações aquela pessoa sofreu. Geralmente todo mundo quer viver aquilo que aquela pessoa está vivendo, mas poucas pessoas querem suportar o processo. As pessoas querem viver o resultado, mas o processo poucos querem passar. Às vezes, promessas de Deus estão embrulhadas de dificuldades. A Bíblia conta diversas histórias de promessas de Deus embrulhadas em meio a dificuldades. A história de José, por exemplo, que foi de escravo a governador do Egito. Como que nós vamos conhecer o Deus que exalta se nós não passarmos por humilhação? Como que nós vamos conhecer o Deus do impossível se não enfrentarmos causas impossíveis, improváveis? Como que nós vamos conhecer o Deus que cura se não enfrentarmos doenças? Deus permite dificuldades com um único propósito, para que o nome dele seja exaltado. Deus sabia que Davi tinha medo, por exemplo, mas sabia que o medo não paralisava ele. Quando Davi se deparava com uma dificuldade, ele não fugia, ele ia de encontro ao problema com um único propósito: resolver o problema. Não fuja de problemas quando estiver no meio do processo. Resolva todos os problemas. Quando nós vemos um diamante, é algo lindo de se ver, né? É algo muito almejado por muitas pessoas, de muito valor. Dependendo do tamanho do diamante, pode mudar a realidade financeira de uma pessoa. Em um determinado momento, eu fui em uma loja fazer uma compra e encontrei um colega lá de escola que me perseguiu na escola, que fez de tudo para tirar minha paz. E se eu fosse deixar o Rafael governar, era olhar para ele e falar muita coisa. Era olhar para aquele rapaz que estava trabalhando naquela loja e tanto me fez mal em algum momento da minha vida e falar algumas palavras duras para ele. Mas eu deixei que Deus me governasse. Foi difícil. Ele parou na minha frente, me reconheceu. Eu respirei fundo e falei: olha, você aqui, é isso aí, bom trabalho, que Deus te abençoe, e saí. Mas a minha vontade era agir completamente diferente. Se nós deixarmos o nosso eu ser governado, nós vamos agir muitas das vezes de maneira arrogante, nós vamos agir de maneira rude, nós vamos agir com a nossa própria vontade. Todas as humilhações e dificuldades que eu passei em algum momento foram um processo. Sabe, se a honra vem antes do processo, a honra se vem contra você e te transforma em uma pessoa miserável. As marcas de Deus em nós é justamente para que nos momentos difíceis
Quem perca a guerra seja o nosso eu, seja o nosso ego. E quem domine a gente seja Deus, seja os frutos do Espírito, seja a mansidão, seja o domínio próprio. Tem gente que compra uma bicicleta e se sente arrogante e já se sente superior às pessoas que estão andando a pé. Por isso que é importante os processos que Deus nos faz passar. A Bíblia diz que o vaso se desmancha na mão do oleiro. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. O problema de o vaso ter quebrado não foi o oleiro, foi a matéria-prima. A nossa matéria-prima, eu e você, a nossa matéria-prima não é boa. A nossa matéria-prima é muito ruim. E nós precisamos de que Deus tampe buracos em nós, de que Deus conserte rachaduras, de que Deus o tempo todo esteja mexendo em nós que somos o vaso, para que a gente tome a forma correta, a melhor forma, para que saibamos lidar com as situações difíceis quando Ele nos colocar no lugar que Ele separou para nós. Sabe qual é o problema? O problema é que nós nunca ficamos completamente prontos. Sabe? Deus sempre vê alguma coisa em nós que precisa ser melhorado. Sempre vê alguma coisa no nosso caráter que precisa ser melhorado. Vê alguma coisa na nossa humildade que precisa ser melhorada. Vê alguma coisa no nosso interior que precisa ser transformado. Mesmo assim, mesmo nossa matéria-prima não sendo boa, nós sendo falhos, nós com nossa impulsividade, com os nossos erros, Deus olhou para mim e para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de Deus de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Quando a gente faz algo para si, acha que conseguiu algo, que tivemos determinado sucesso, que as coisas estão indo muito bem, porque nós somos bons, porque nós somos talentosos, porque nós somos inteligentes, o ego acaba tomando conta em algum momento. E o orgulho acaba dominando a gente. Se você foi humilhado, se você passou por pressão, passou por fogo, se você passou por situações de constrangimento, não se vingue. Ana, quando Samuel nasceu, ela leva Samuel no templo para que consiga ser consagrado a Deus. E em momento algum, ela leva para esfregar na cara de Penina. Todas as cicatrizes que nós carregamos é para que você entenda que Deus, de toda a eternidade, viu algo em você que só Ele vê. Quando você passar por dificuldades, quando você passar por lutas, não é por acaso. Não reclame. Desfrute o processo. Porque Deus está te preparando para viver algo extraordinário. Deus está te preparando para viver o plano dele. O apóstolo Paulo diz: tendo, porém, tesouro em vaso de barro, para que a glória não seja dada ao barro, mas daquele que o escolheu. Cada marca na nossa vida, cada marca que nós passamos ou vivenciamos em nossa vida, é uma faceta do nosso caráter que é trabalhada. A cada marca que nós passamos, a nossa humildade é trabalhada. Então, não se esqueça. Se você está passando por um processo, por um momento que você não sabe o que fazer, não aguenta mais esperar, não aguenta mais a pressão, o fogo e o tempo, saiba que Deus está trabalhando em você. Deus está forjando o seu caráter, Deus está forjando a sua humildade, Deus está forjando cada detalhe dentro do seu coração para viver algo extraordinário preparado por Ele. Feche os seus olhos aí agora, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos olha de uma maneira que ninguém mais olha. O Senhor olha para a nossa matéria-prima, que não é boa por si só, e mesmo assim, o Senhor não nos dispensa pela má qualidade da nossa matéria-prima. Muito obrigado, Senhor,
Porque quando o Senhor nos permite passar pela pressão, pelo fogo e pelo tempo, pelas dificuldades, pela espera, quando nós respeitamos o processo, nós colhemos grandes resultados. A nossa esperança está em Ti. Continue trabalhando em nós. Continue forjando o nosso caráter, continue forjando a nossa humildade, continue forjando o nosso coração. Continue cuidando de cada detalhe que precisa ser cuidado por Ti. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, que bom que você nos assistiu até aqui. Se você gostou, curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.